Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bem? O Gato Félix falando, Michel aqui falando. Hoje pessoal, vou dar uma aula rápida sobre gerenciamento de risco, né? O que a gente usa lá na planilha, né? Um dos exemplos que eu dou sobre gerenciamento de risco é sobre as estratégias que você vai usar. Hoje vou falar também de estratégia manual, né? E vou falar de gerenciamento de risco. Então vou fazer dois vídeos, tá? Vai ter a parte 1 e parte 2 dos dois vídeos, tá bom, pessoal? O que eu falo sobre gerenciamento de risco? Quando você vai investir na Binary ou na Binary, em qualquer outra, eu faço um seguinte cálculo. Quando eu estou investindo certo dinheiro, quanto que eu quero alcançar, meta de ganho e meta de perca, e o balanceamento, porque é o seguinte, aqui eu peguei o robô aqui para errar. Um exemplo, eu coloquei ele aqui numa modalidade que ele erra para explicar mais fácil para vocês. Mas a mesma coisa acontece se eu tivesse colocado ele para ganhar. Que o que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas elas entram na Binary só pensando em ganhar. E não funciona desse jeito. Como qualquer outro investimento, você tem que aceitar o loss também. Então você tem que ter programado duas coisas. Um exemplo, quando a gente usa a palavra negociar, na Binary, na compra de ativos, em qualquer coisa, eu vou colocar um exemplo rápido, como se você montasse uma lojinha, que você fosse vender qualquer coisa. Vou colocar aqui, vamos falar, você vai vender doce na rua. Quando você vai vender um doce, você compra ele por um valor e vende por outro para ter lucro. Um exemplo, se você comprar uma caixa de chocolate a R$10, você tem que vender e ganhar 20 nela para recuperar os 10 e levar 20 de lucro. Um exemplo, na Binary é a mesma coisa. Quando você tira dinheiro do mercado, você sabe que uma hora o mercado ele tira de você também. Então você tem que fazer um planejamento para ter essa relocação no mercado. Quer dizer o que? Quando você tomar o loss, ali aquilo não vem a impactar. É como fazer um negócio, entendeu? Um exemplo, se igual aqui eu tenho uma planilha que é simples aqui, que eu já mostrei em outra aula sobre gerenciamento, sobre gastos, 100, aqui 30 de loss, 5 de win. Aí eu fiz sobre dividir o loss, né, numa estratégia, e o tanto que você vai usar para o win para ganhar. E quanto tempo você recupera? Aqui em 5 dias você já recuperar o seu loss, né? Um exemplo, você já monta um loss aqui. E ali no mês você tem $100. Um exemplo, se aqui dentro de um mês você toma um loss que é equivalente a 30, vou escrever aqui, ó, em um mês tomou um loss, fica 100 menos 30, que é igual a 70. Um exemplo, igual a $70, certo? Você estaria no lucro. Então quer dizer assim, quando a gente faz um planejamento, a gente tem que saber como que a gente vai entrar no mercado e de que forma a gente vai estar ganhando. Quer dizer, aqui ainda você perdeu 30, mas você está com 70 de lucro. Quer dizer, mesma coisa aquele exemplo que eu dei antes sobre a caixa de bala, que você compra R$10 e vende a caixa, né, de bala, e o lucro que você, com a venda dessa caixa, você obtém R$20. E aí você paga a caixa de bala e fica com 10.
um exemplo, mercado. Quando você vai fazer um gerenciamento de risco, seria isso, porque você sabe que o loss vem. Então, você tem que sempre fazer planejando que se você tomar um loss, ali como que eu vou recuperar, certo? É uma das coisas que a gente tem que entender. Recuperar, não assim querer recuperar de uma vez, mas com o tempo. Quer dizer assim, as entradas que eu dou, em quanto tempo, se eu tomar ali, eu vou ter o meu lucro de novo, né? Então é uma coisa que o pessoal às vezes não entende, não compreende. E aí aqui eu vou mostrar nesse vídeo um exemplo aqui. Ó, aqui um exemplo. Eu coloquei aqui que ele perdesse no mínimo 5 vezes. Olha aqui, 12,64 no dólar hoje fica R$ 65,86. Um exemplo. Agora eu vou mostrar uns outros exemplos de valores maiores. Um exemplo, quanto mais você vai deixando, ele vai aumentando. Ó, tá vendo? Ó, se eu deixar 8, conforme ele vai multiplicando, já é 119 dólares e 67 centavos. Um exemplo, outro que eu fiz aqui foi esse aqui, ó. 6, aqui, ó, tá vendo? Ó a diferença por 2 a mais, né? Quer dizer assim, então eu tenho que saber quando eu faço o meu gerenciamento de risco, que o que eu estou investindo para ter de retorno e quanto tempo vai retornar. É isso que a gente tem que entender. Se lá, naquele lá eu tenho 26, um exemplo, igual eu fiz aqui de 30, eu vou querer 5 de volta. Então em uma semana eu consigo tirar esse loss. E se acaso não tiver nenhuma perca, já é um lucro. E assim sucessivamente, entendeu? Por isso que a gente às vezes usa a planilha para mapear isso. Um exemplo aqui, ó. Teve esse mês aqui, ó, que eu trabalhei. Eu fiz aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Uma banca inicial de 170 e o capital aqui, ó. E eu coloquei o loss dele alto para aumentar a assertividade. E aí ele foi dar um aqui no dia 20, um exemplo. Aqui, ó, ele me mostra depois o que acontece com a banca. Que eu fiz toda uma gestão para que ele não quebrasse a minha banca. Então eu fiz essa porcentagem. Então isso aqui estava dentro do meu planejamento. Isso aqui eu vou explicar direito na segunda aula, tá? Só para você entender. Um exemplo aqui, ó, que eu não errei nenhuma. Foi o mês de setembro. Olha, eu comecei com 110 e terminei com 170. E não errei nenhuma nesse planejamento. Então quer dizer assim, quando a gente faz o planejamento, seria isso, gente. Seria isso aqui, ó. Quer dizer assim, eu tô dentro de um planejamento e eu fiz o que seria para ser feito para que eu viesse obter o meu lucro, entendeu? E a banca final chegou a isso aqui. Um exemplo, aqui eu deixei a banca inicial desse jeito. Se eu tivesse deixado desse jeito aqui, né? Então é sempre isso que eu falo para vocês. Vocês têm que calcular sempre o valor da meta com o valor do lucro e tirar o que seria o gasto. Acho que expliquei correto. Quer dizer o que? A gente não porque estamos fazendo investimento, mas a gente tem que entender como que funciona o sistema, onde eu vou defender, onde eu vou gerenciar, onde eu vou atacar. Então eu vou criar mais um segundo vídeo explicando tudo isso, como fazer uma forma inteligente de banca
para que você não venha quebrar, né? Que você venha ter lucros e não quebrar. E vou falar sobre gerenciamento avançado, que seria o que? Trabalhar tudo isso, os robôs necessários. Aí daqui para frente eu vou falar sobre o robô necessário para cada estratégia, para cada momento que você vai utilizar e para você obter lucro, certo? É o que eu entendo hoje, ok? Então, valeu, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo, parte 2, tá bom?